Boa noite para todo mundo aí. Eu me chamo Marcelo, trabalho com essa área de informática já tem bastante tempo, né? O professor Sérgio deu aula para mim em 2002 no curso de técnica informática no Senac, né? Naquela época eu já brincava bastante aí na área, já gostava e esse curso foi muito importante para mim, né? Então, de vocês é técnico em redes, né? É um curso muito legal, redes é uma área que eu gosto muito, trabalho com redes atualmente e acho muito legal. Falando um pouquinho do meu currículo para vocês me conhecerem, eu sou formado em bacharel em sistema de informação e tenho duas pós-graduação. Uma pós-graduação na área de software, que é na parte de desenvolvimento de aplicativos para Android e aplicativos multiplataforma, e recentemente uma pós-graduação em gestão de projetos, né? Gosto muito da área de redes e infraestrutura, estou há 13 anos exercendo essa atividade, né? E atualmente eu tenho uma empresa chamada Consult, a qual eu presto consultoria para empresas aqui na região e até fora do estado. E esse é o site da minha empresa, né? E aqui depois no final vou passar as minhas palestras, é fibra ótica. Só que assim, antes da gente começar a palestra, eu queria conhecer mais ou menos o nível de conhecimento de vocês, tá? Então vou fazer uma perguntinha aqui, eu queria que vocês fossem sinceros. Eu queria que levantasse a mão quem de vocês tem um contato com fibra ótica um pouco mais avançado, que já mexeu com fibra, sabe, conhece o seu funcionamento, já trabalhou com fibra. Legal, então ótimo. Então eu vou tratar assim, independente do conhecimento de vocês, eu preparei uma palestra para a gente falar desde o começo, básico, até falar um pouquinho mais avançado. Na hora que a gente chegar na parte mais técnica, mais avançada, eu vou pedir para que vocês prestem um pouquinho mais de atenção. Esse material vai estar disponível, porque isso aqui é o fundamento para vocês conhecerem um pouco mais de fibra, tá? E fibra hoje é o que há na área de redes e telecomunicações. Se vocês estão fazendo um curso de técnica em redes, fibra ótica é um negócio que vocês têm que ter pleno domínio, porque hoje tudo é fibra ótica praticamente. Então vamos lá. Cronograma da palestra é isso, a gente vai fazer uma introdução, eu vou falar um pouquinho sobre telecomunicações, vou falar sobre fibra ótica e vou apresentar para vocês alguns projetos de fibra ótica. Vamos lá. Vocês já pensaram em algum momento viver sem tecnologia? Ou se não existisse tecnologia na vida de vocês, como seria isso? Se você não pudesse ter acesso à tecnologia? Será que a gente consome tecnologia no nosso dia a dia, somente hoje? Vamos fazer uma pequena reflexão aqui. Todo mundo tem celular hoje, né? Então assim, graças à tecnologia, até 20 anos atrás, 15 anos atrás, isso aqui era o celular da atualidade. O cara que tinha um startup Motorola, né, Sérgio? Era o cara, né? E graças à tecnologia, olha a evolução que a gente tem hoje em termos de tecnologia móvel, né? Isso graças à evolução que houve da tecnologia. Então, seria praticamente impossível hoje a gente pensar num mundo sem tecnologia. A mesma coisa no carro, olha a evolução. Saiu de uma Chimbica de 1912 para carros hoje praticamente que vão dirigir sozinhos aí, que é uma modernidade que está saindo da Google, não sei se vocês estão acompanhando. Eles estão desenvolvendo um carro para dirigir sozinho, né? Então ele vai lá, identifica sensor de presença, para o carro, respeita o trânsito. É um negócio muito legal, né? E graças à evolução da tecnologia. Mesma coisa na aviação, né? Nosso famoso 14 bis, né? O nosso pai aí da aviação. E hoje a gente tem caças aí supersônicos que ultrapassam a velocidade, né, do som. Então isso é graças à tecnologia. Sem a tecnologia, nada disso poderia estar evoluindo e acontecendo como está. Aí faço uma pergunta para vocês refletirem também. Hoje, na era atual, né, a gente tem bastante idades mistas aqui, né, mas principalmente os mais jovens, já se imaginou sem internet? Sem Facebook, sem WhatsApp, sem Instagram? Então eu trouxe um vídeo para vocês. É uma comédiazinha aí pra gente dar risada e faz uma paródiazinha do mundo sem internet. Vamos só assistir aí. No dia 2 de novembro de 2012, a internet caiu.
João, filho, vem comer. Olha, que milagre, eu nem chamei 18 vezes, nem precisei fazer escândalo. E ainda tomei banho, né? Ah, gostei de ver. Funciona, 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 funciona. Eu não aguento mais, cara. Estão dizendo por aí que foram os russos. Isso porra nenhuma, meu irmão. Isso daí é coisa da indústria farmacêutica, tu acha que não? Que eles daqui a pouco não vão fazer uma vacina para faturar milhões, não? O que é? Hein? Ainda não? Hein? Vou postar no Facebook. Aparelho inútil. Filhão, vamos no mercado? A mãe pode comprar aquele salgadinho que você adora, seu favorito. Pra quê, mãe? Pra que eu vou no mercado? Eu não vou poder postar no Twitter que eu tô indo. Não vou poder dar check-in no Foursquare. Não vou poder compartilhar a porra da foto no Instagram. Sai daqui, mãe. Sai daqui. Boa tarde. Me dá um bauru com suco de acerola, por favor. Beleza. Sai um... Eu não te conheço de algum lugar? Eu costumava trabalhar com internet. Ah, você fazia aqueles vídeos antigos da parafernália. Caraca, se fudeu, hein? Bom, vou lá sentar. Boa sorte. Sai um bauru com suco de acerola. Daquele jeito, hein? Daquele jeito. Oi, filho. Oi, mãe. Tá vendo o quê? Tô esperando a estreia da Fazenda 6. É? O que tem? Ué, PC Siqueira, né, mãe? PC Siqueira vai ganhar, tenho certeza. PC quem? PC Siqueira, mãe. Aquele cara lá que fazia os vídeos lá, sabe, mãe? Fazer os vídeos, mãe. Não, filho. Não, filho. Não. Por favor, não, faz isso. Amor, você tomou seu remedinho hoje da ansiedade? Peraí, mamãe vai pegar. Não. Ó, peguei, pronto. Não fica assim. Passou. Ai, Deus, isso não acaba nunca. Vamos pro parque. Vem comigo, vem. Olha lá. Que isso, rapaz? Pedrão. Quanto tempo! Pedrão, rapaz. Carlinha, tudo bom? Carlinha, você conhece, Conheço, tudo bom? Essa é minha filhota, Ah, como é que é o nome dela? Stephanie Crossfox. Ah, bonito. Isso aqui é o meu, hein? Qual o nome dele? É Mó. Mó? Seu filho se chama Mó? Não, apelido, né, cara? Que isso, rapaz? Nome é Morre Diabo, rapaz. Que Agora sim! Agora sim. Ó, vê se não some, hein, cara. Sem Facebook a gente não consegue mais falar com as pessoas, cara. Vou sumir nada, Então tá rapaz. bom, tchau. Tchau, aquele abraço. Vem, Mó. Segundo estatísticas oficiais, a obesidade caiu 78% em 7 anos. De acordo com especialistas, isso se deve ao retorno dos jovens a atividades físicas como futebol, ciclismo, natação e caminhadas no parque. A internet tem sido bastante... Que é isso, gente? Que isso? Meu tempo não tinha isso daí, não. Era só salgadinho, refrigerante, cadeira e pronto, olha. Juventude perdida. Coxa toda adiposa. Peças maravilhosas. A arte antigamente era muito mais interessante. Olha essas expressões, esses traços. Pois é, né? Como eu gostaria de ter 2 milhões para poder comprar uma raridade dessa. Hoje em dia eles só sabem fazer esses desenhos ridículos aí, cheios de cor, cheios de traços. Isso sim era arte, né? Bons tempos. Bons tempos. Se ainda existisse o Facebook, eu super te daria uma cutucada. E eu bem cutucaria de volta. Beleza, pessoal. Muito legal.
E aí, assim, foi um vídeo pra gente pensar um pouquinho do mundo. O pessoal da Parafernália é super bacana, né? Consegue de uma forma bem legal colocar. E aí eu faço uma reflexão para vocês. Este mundo sem internet, hoje, a gente não consegue imaginar, é uma coisa muito distante hoje. Você tem o celular para te facilitar na comunicação, no banco, na mensagem para o teu pai, para tua mãe, para tua esposa, para tua família. E para isso acontecer, algo fundamental tem que estar por trás, que é a parte de telecomunicações, que é onde a gente entra na ideia da palestra. Então, não adianta você desenvolver um software, fazer um aplicativo, se não existir a área de telecomunicações, que é algo que está totalmente relacionado com o curso de vocês. Quando eu falo em telecomunicações, eu estou falando em toda a tecnologia que abrange na comunicação, né? Por isso o nome telecomunicações. E aí a gente vem um pouquinho sobre a história da telecomunicação, né? Para a gente entender da onde surgiu, como aconteceu. Mais ou menos, não se tem dados exatos. Na época de 1825, esse William, não vou arriscar falar o nome dele, é um alemão, ele desenvolveu um eletroímã. Esse eletroímã é a base de tudo que aconteceu daqui para frente. Eu não vou detalhar passo a passo, mas eu coloquei alguns marcos principais que aconteceram. Por conta desse cara de 1825, em 37, um cara que chama Samuel Morse, todo mundo já ouviu esse nome, né? Esse cara, ele patenteou e desenvolveu um telégrafo eletromagnético, que usava como base esse ímã desse cara aqui. O que na verdade é isso aqui? Isso aqui é o famoso código Morse, que é um código através de ponto e traço, que é utilizado até hoje em algumas situações, foi utilizado muito na época da guerra pelas forças armadas, né, na transmissão de dados, né, que é exatamente o que? Através do envio daqueles pulsos, outra pessoa do outro lado recebia aquela informação, decodificava e passava uma mensagem por ali. Isso aí nós estamos falando há 200 anos atrás, né, 1837. Foi lá atrás que começou já esse negócio de telecomunicação. E aí veio vindo outras pessoas importantes nesse processo, como esse cara aqui, o Hertz. Todo mundo, se não ouviu falar, vai ouvir falar no famoso Hertz, principalmente quando estiver falando em frequência de rádio, em transmissão de rádio, tá? Enlace de rádio, é medido em Hertz, vocês vão ouvir bastante isso. O celular de vocês, o Wi-Fi, trabalha em que frequência? Em 1920 começou o rádio e em 23 foi inventada a televisão. Em 1960, a gente já está em outro século, foi enviado o primeiro satélite de telecomunicação. E em 69 foi desenvolvido um cara que chamava ARPANET. Esse cara foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que foi o primeiro projeto da internet. Tá? Era um meio de comunicação utilizado por eles na Segunda Guerra Mundial para fazer a transmissão de dados. Eles saíram do código Morse e começaram a desenvolver essa tecnologia de transmissão. Esse cara, ele evoluiu, tá? E em 84 foi publicado mundialmente a internet, graças ao Departamento de Defesa na época da guerra, que surgiu a ARPANET, que foi evoluído e se tornou a internet em 1984. Tá? Então a internet para nós hoje, ela tem cerca de 31 anos, é algo bem recente, né? Não é um negócio tão velho. A telefonia celular, ela veio em 79, antes de ser publicada a internet, através do Japão. O Japão foi quem construiu a primeira rede de telefonia celular no mundo. Tá? Eles desenvolveram isso aí antes de ser publicada a própria internet. Então, é uma história bem legal para a gente conhecer, né? E em 2004, muito mais recente, foi onde começou a ser propagada a rede wireless nos aeroportos. Então, olha como é recente esse assunto de telecomunicações. Só que se a gente pegar a evolução que houve das épocas, né, de 1825, onde um cara se inventou um ímã, né, que esse ímã foi o fundamento para se chegar até onde nós estamos hoje, é legal conhecer os passos, da onde veio, do que surgiu. Bom, falando de telecomunicações, a gente tem o histórico da internet. Eu vou começar já desde a época da discada. Tem alguém aqui que é da época da discada, que lembra? Legal, eu também. Quem lembra desse carinha aqui, ó? Legal.
Então quem é dessa época, que não é tão distante assim, né, a gente fala como se a gente fosse muito velho, né, mas é um negócio super recente, tá? Década de 90, né, a gente fazia conexão de escada numa velocidade de 64 kbps. Quem conseguia conectar nessa velocidade, na época, era o cara. Fora que quem conseguia linha disponível, né, não, Sérgio? Porque tinha isso também, porque na hora que você ia conectar na internet, se não tivesse linha disponível, você ficava naquela fila de espera. E quando você conseguia numa sexta-feira à noite, você não desligava por nada. Você deixava até na segunda-feira, que era um pulso só e não cobrava mais nada, né? Boas épocas isso aí, né? E olha para você ver, a gente está falando de 20 anos atrás, né? E a gente usava muito na época esse Mirk aqui para trocar mensagem. Esse aqui era o nosso Facebook na época, né? A gente mandava mensagem, ele existe ainda até hoje, mas hoje, logo em seguida, aqui já no comecinho da época de 2000, veio as conexões ADSL juntamente com a conexão via rádio, tá? O ADSL é os famosos Speed que o pessoal conhece, a Speed, na verdade é ADSL, né? Porque Speed é o nome da operadora. E na época ele veio com velocidades de 256 kbps, que era uma baita revolução, ele saiu de 64 para 4 vezes mais, né? E hoje ainda existe essa tecnologia, ela teve uma evolução, e hoje a gente tem velocidades acima de 10 megas até acima na área de ADSL, né? E o rádio digital ele veio junto com o ADSL, veio praticamente pouco tempo de diferença. E assim como o ADSL, o rádio digital também evoluiu, tá? Ele no começo eram essas antenonas aqui, essas grades aqui, né? Essas grades 2.4, e depois ele foi feito uma evolução e até hoje ainda é comercializado e é vendido o rádio digital. E por incrível que pareça, nessa época aqui, o rádio digital ele se queimou muito, porque o pessoal achava que rádio digital era simplesmente chegar lá, instalar e pronto. Não é. Tá? O rádio ele precisa de algumas configurações, precisa saber o que está fazendo. É uma baita de uma tecnologia, funciona até hoje. Tá? É muito comum existir o via bem configurado e bem administrado, ele funciona muito bem. E aí vem o cara da palestra, que é a fibra ótica. Tá? A fibra ótica, ela não tem limite conhecido. O que é isso? Quando a gente fala de rádio, ADSL, existe um limite da tecnologia na transmissão. Ela consegue ir até tantos megabits. A fibra ainda não é conhecido o seu limite. Por que não é conhecido o seu limite? Recentemente, alguns pesquisadores quebraram o limite da capacidade da fibra. Então a gente conhecia um limite, o pessoal foi lá, desenvolveu uma tecnologia e ultrapassaram o limite da fibra. Então hoje é difícil você falar assim, qual é a capacidade de uma fibra ótica? Ainda não é conhecido. Tá? É um meio muito avançado, é o que tem de mais avançado em termos de telecomunicação, tá? E ainda o seu limite não é conhecido. E para a galera não dormir, eu coloquei um vídeo aqui que ele vai mostrar para vocês o que é uma fibra ótica. Tá? Quem nunca viu uma fibra ótica vai entender o que é uma fibra ótica. Olá pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês a fibra ótica e como ela funciona. Para você ver como a fibra ótica funciona, eu trouxe aqui, né, essa fibra ótica que tem mais ou menos 1 metro de comprimento. Esse laser aqui é um laser verde e também tem 2 suportes aqui que eu vou prender essa fibra ótica. Bom pessoal, então nossa fibra ótica já está presa aqui, enrolada. Então eu vou colocar aqui essa ponta como saída e essa ponta aqui como entrada de luz. Esses pezinhos aqui são só para manter o sistema paradinho aqui. Então eu vou apagar a luz para facilitar a visualização. Então eu vou colocar a luz aqui na entrada e observo o resultado na saída da fibra ótica. Agora, como é feita a transmissão de um dado digital na fibra ótica? Eu vou pulsar aqui o sinal para você entender. Então quando eu pulso o sinal aqui na entrada, a luz também vai sair pulsante ali na saída. Então você pode transmitir aqui um código Morse ou um protocolo mais complexo, que é o que é utilizado hoje no sistema de comunicação. Eu vou diminuir ainda mais a luz ambiente para você ver o caminho que a luz vai fazer aqui por dentro da fibra ótica. E você consegue ver aqui tanto o sinal entrando quanto saindo,
mas também você consegue ver o percurso que a luz faz por dentro da fibra ótica. Você deve estar vendo aí um anel brilhando. E isso é o que indica que a fibra ótica não é uma fibra ótica eficiente, porque ela está perdendo luz. Ou seja, nem toda a luz que está entrando está saindo lá na outra extremidade da fibra. Bom, o que eu mostrei para vocês agora foi esse rolo aqui de 1 metro de fibra ótica, mas eu trouxe também esse outro rolo aqui de 240 metros de fibra. E vamos ver como a luz se comporta aqui nesse rolo maior. Novamente eu montei aqui o mesmo esquema, onde aqui é a saída de luz e aqui é a entrada de luz. Vou diminuir a luz também. Observe agora, pessoal, o quanto de luz é perdida. Praticamente você mal consegue perceber aqui um pontinho verde piscando, que é a saída de luz. Porque está acontecendo muita perda de luz aqui na fibra ótica. Eu vou diminuir mais um pouquinho a luz. Eu vou ligar o laser e observe a quantidade de luz que se perde ali na fibra ótica. Então toda essa luz aqui que você está vendo nesse anel esverdeado aqui é a luz que está se perdendo. E apenas esse pontinho de luz aqui é que é a luz efetiva que está saindo. Para você entender melhor o funcionamento da fibra ótica, eu fiz aqui uma simulação em computador. Veja que a luz entra por uma das extremidades, faz um zigue-zague aqui dentro da fibra ótica e sai aqui na pontinha da saída. Mas quando eu altero o índice de refração dessa fibra ótica, você consegue observar aqui em alguns pontos que ocorre a perda de luz, o que justifica aquele brilho esverdeado que você viu na fibra ótica. Bom pessoal, espero que vocês tenham aprendido aí um pouquinho sobre a fibra ótica. Eu vou deixar para vocês algumas imagens que eu obtive utilizando a câmera em longa exposição. Então deu alguns efeitos muito bacanas aqui com a fibra ótica no escuro. Eu vou deixar... Deu para vocês entenderem mais ou menos como que é o funcionamento da fibra ótica. Então o que é dentro da fibra ótica? É luz. Tá? Então nada mais é do que luz. A luz ela é emitida na ponta da fibra, ela reflete pelas paredes da fibra, igual ele mostrou aqui no vídeo, e ela chega até o destino final. Tá? Antigamente essa comunicação era feita via par metálico, via pulso elétrico. Tá? E houve essa revolução na telecomunicação, que hoje a fibra ótica é o que tem mais de moderno em termos de comunicação de dados. Tá? Então essa comunicação por dentro da fibra ótica é feita através de luz. E um pouquinho da história da fibra, para vocês entenderem também da onde originou. O primeiro teste de fibra ótica no Brasil foi feito em 81. Tá? Foi feito pela CPFL, em São José do Rio Preto, para monitoramento de disjuntores. Tá? E aí, em 84, foi o primeiro sistema de comunicação óptica não experimental totalmente desenvolvido no Brasil, entre duas estações telefônicas de Uberlândia. Então, em 84 foi quando a gente começou a utilizar efetivamente fibra ótica no Brasil. Tá? Aí eu vou pedir aqui, vocês vão pegar, vocês vão ter contato. Essas três camadas essa camada de fora, que é essa malha preta, tá? E aqui no exemplo está mostrando que é esse revestimento primário. Depois ela tem uma casca, que é esse tubo, que é esse tubinho que vocês estão vendo aqui, ó, verde, amarelo, branco. Dentro desse tubinho ainda vai ter esse núcleo, tá? Que é nesta aqui vocês vão visualizar esse núcleo. E depois desse núcleo, ele ainda é descascado para poder utilizar. A fibra ótica, ela dá espessura do fio de cabelo. Então, só vou pedir para vocês tomar cuidado de não fazer isso aqui, tá? Bater em cima da fibra. Porque como ela é muito pequena, é perigoso ela entrar no dedo de vocês e quebrar dentro, vai incomodar bastante, tá? Então nós vamos passar vários tipos de fibra, pode ir passando aí. Podem testar também, se você quiser ver se quebra, pode puxar, só toma cuidado para não bater o dedo, tá? Vocês vão ver que a fibra ótica ela é feita de um material de vidro altamente resistente, tá? Se vocês pegarem esse fiozinho de cabelo aqui, ó, é que um pedaço aí vocês podem fazer isso aí à vontade. Se vocês puxarem ele aqui, ó, tentar puxar, tracionar, vocês vão ver que vocês não vão pegar na mão, vocês vão ver que a fibra ela é muito resistente, tá? Só que se você fizer um nozinho nela assim, ó, e puxar, ó, ela quebra. Aqui dentro
desse tubinho colorido ainda tem um tubinho mais fino ainda, tá? Bem fininho. E é por dentro desse tubinho que é onde é refletido a luz e aonde é passado os dados. Tá? Podem olhar aí, conhecer um pouquinho a fibra, tocar, testar, isso é tudo material para a gente testar mesmo. Se tiverem dúvida também pode perguntar, tá, pessoal? Tem mais aí? Oi? Basicamente assim, vamos lá, pessoal. Vocês estão pegando a fibra para ver como que ela é composta, que é basicamente da fibra ótica é o seguinte. Um deles é a imunidade à questão eletromagnética, tá? Então o que é isso? Vocês vão aprender no curso, já estão aprendendo, que na hora que vocês forem passar um cabo de rede comum, uma das regras principais é o que? Quem que sabe? Perfeito. Uma das coisas fundamentais no cabo de rede é não passar ele junto com a energia. Por quê? Porque dentro do cabo de rede é um par metálico. E o par metálico ele sofre interferência da energia. Se você passar cabo de rede junto com a energia, você está pedindo para dar problema. Tá? A fibra ótica não tem esse tipo de problema. Ela é imune. Tá? Dentro dela, vocês vão ver que tem uma geleia. Tá? Essa fibra que vocês estão na mão, existem vários tipos de fibra. Eu vou mostrar os tipos de fibra que existem. Essa fibra aí é uma fibra feita para passar dentro de tubos, né? E a luz ser um meio muito eficiente, ela consegue longas distâncias de transmissão de dados. Tá? O custo-benefício da fibra ótica hoje barateou muito. Tá? A fibra ótica hoje é algo muito possível para todo mundo. Antigamente, há uns 10 anos atrás, era muito caro a fibra ótica. Hoje o custo ficou muito mais acessível. Tá? Puro, né? E também tem uma elevada capacidade de transmissão, para vocês entenderem. Tá? Existem dois tipos de fibra ótica. Nós estamos falando de modelos de fibra ótica. Existe o modelo multimódulo e o modelo monomódulo. Tá? O multimódulo foi uma das primeiras fibras que surgiram. Qual que é a diferença entre as duas? O núcleo dela é maior, tá? Esse fiozinho de cabelo que eu falei para vocês é maior, tá? E ela tem uma capacidade de transmissão menor do que a multimódulo, simplesmente pelo fato do que, se a parede interna, onde reflete a luz, é maior, lembra no vídeo dele, que ele falou lá no vídeo da luz? Ele estava com uma fibra totalmente diferente, ele estava com uma fibra com um núcleo enorme, grandão. Na hora que ele jogava a luz ali dentro, começava a fazer muita refração. Então a perca é muito grande do outro lado. Quanto menor for esse núcleo, mais longe e menos refração a luz vai ter. Então com isso, a vantagem da monomódulo é o alcance. Aí a gente fala a menor atenuação é essa perca de luz. Tá? E hoje em dia a maioria das fibras que são utilizadas, todas são monomódulos. Em termos de custo, melhorou muito, então isso aqui foi bem nos primórdios. Fios de cabo. Isso é legal vocês entenderem. Vocês estão vendo que na minha mão aqui, eu também estou com uma fibra ótica, tá? Só que essa fibra é diferente da fibra que vocês estão aí. Então é legal vocês entenderem os tipos de fibra ótica que existe, tá? Se vocês olharem na nomenclatura da fibra, mais um pouquinho. Se vocês olharem aqui, ó, toda fibra ótica, no cabo, ela tem algumas siglas, tá? Essas siglas, ela identifica o tipo da fibra ótica que é. Nesse caso aqui, ela é uma fibra para ser usada, existe uma sigla, tá? Diretamente para tubo GDA. Você pode enterrar ela aéreo, tá? Essa fibra de uso aéreo, ela tem uma outra sigla. Não sei se nós vamos ter aqui. Ela tem uma sigla diferente, acho que todas que eu trouxe foi DDG, eu não trouxe nenhuma. Ela é um pouco mais grossa, tá? Ela é bem mais grossa do que essa fibra, ela é revestida de uma malha e ela é feita para você colocar em vão muito grande. Porque o que acontece? Na hora que eu vou instalar uma fibra ótica, às vezes num poste no outro, ela ultrapassa de 50 metros, às vezes dá vão de 80 metros, 100 metros. E para fazer esse vão muito grande, ela vai fazer uma curva, tá? E fazendo essa curva, pode ser que haja um rompimento da fibra, que é o que eu mostrei para vocês aqui, ó. Se você dobra a fibra, ela quebra. Se você puxa a fibra, ela não quebra, tá? É da tecnologia dela, ela é feita de vidro, a partir de vidro, tá?
Então, eu preciso ter uma fibra, quando eu vou colocar num vão muito grande, eu tenho que ter uma fibra específica para isso. E essa fibra, ela tem uma nomenclatura, eu vou deixar depois no site, tá? Tem uma malha revestida por dentro, você pode deixar ela num vão de 80 metros, ela não vai fazer barriga e ela também não corre o risco de romper. É uma fibra específica para uso aéreo. Ah, a DDG, que é para duplo, eu posso usar aérea? Pode usar aérea também, desde que esse vão não ultrapasse 50 metros. Tá? Passando de 50 metros, corre o risco de haver um rompimento. Então aí você tem que refazer o lançamento. E depois nós temos dois tipos de fibra, que é para uso interno em clientes. São essas duas que eu vou passar aqui. Tá? Essa fibra mais grossa, que é conhecida como drop figura 8, ela é uma fibra revestida. Tá? Você vai ver, você vai tentar dobrar ela assim, você vai ver que ela é muito mais difícil de dobrar. Só que ela é uma fibra muito mais firme, tá? Muito mais firme para ser utilizada no cliente final. Então, quem tem internet via fibra ótica, que a empresa leva a fibra ótica até dentro do cliente, e nem todas fazem isso, tá? O pessoal geralmente faz o quê? Leva a fibra até no poste, ou é usada aquela drop, figura 8, que ela é mais resistente, tá? É uma fibra mais firme para você passar em tubulação entupida. O pessoal prefere para trabalhar naquela linha, tá? Só que ela é menos flexível. Se tiver muita curva, você vai sofrer para passar ela, porque ela não consegue. E a outra que eu passei do lado de cá, que está circulando, ela chama flat. Você vai ver que ela é muito mais flexível, tá? Então, para lugares onde tem muita curva, ela é feita para isso, tá? Porém, ela é menos resistente. O carro passa em cima, rompe a fibra, porque ela é mais fininha, tem que tomar muito mais cuidado, né? Então, assim, mas dentro delas é a mesma coisa, o que muda de uma para outra é somente a malha, tá? Aquela é uma malha mais grossa, mais reforçada, e essa aqui é uma malha mais fina, tá? Essa aqui é mais usada em clientes finais, porque é mais barata, tá? Mais barata. Problemas de fibra ótica, tá? Eu já comentei aqui. Um dos principais problemas da fibra ótica é o tal do rompimento, que é exatamente o que? Passou um caminhão, estoura, passou um carro em cima, dependendo da fibra, gera problema. Vai soltar pipa. E aí acontece o tal do rompimento. Tá? E aí, como que eu faço? Imagina que dentro dessa fibra ótica nós temos um tubinho de vidro. Não é um fio elétrico igual você vai lá, vou emendar dois cabos, corta aqui, vou lá, passo o isolante e acabou. Não, não é assim. Tem solução? Tem solução, tá? Dentro aqui é uma fibra, um caninho de vidro. Existem duas formas de você solucionar o rompimento de fibra, tá? Um é através de fusão e o outro é através de uma emenda mecânica, tá? A fusão é mais cara, tem que ter um equipamento que chama máquina de fusão, que eu vou mostrar para vocês. Existe esse equipamento, é um equipamento que custa na casa de 20 mil reais, é uma caixinha desse tamanhozinho assim, e ele faz exatamente o que? Você coloca dois pedaços de fibra que estão rompidos. Primeiro, você vai ter que descascar a fibra inteira, as duas camadas que vocês viram aqui, né? Descasca essa, descasca a outra. Coloca os dois fiozinhos de cabelo dentro dessa máquina, tá? E essa máquina, ela vai emendar os dois fiozinhos de vidro. Como? Ele chega numa temperatura de 22 mil graus Celsius ali dentro, tá? Então ele vai lá, ele derrete aqueles dois tubinhos e faz a emenda do negócio lá. Um negócio com fio de cabelo. Por isso que o custo é alto. Porém, a eficiência é muito maior, tá? Então assim, quando quebra uma fibra, para de refletir a luz. Feita uma fusão, praticamente volta como era antigamente, com nível zero de perda. A emenda mecânica é dois conectorzinhos que você coloca, tá? Então, basicamente é o que? Você encosta lá as duas pontinhas, você usa uma ferramenta, um kit de fusão, e você faz na mão mesmo, tá? Não precisa, só precisa ter os conectores, você vai lá e trava a emenda mecânica. Só que o nível de perda de sinal é muito grande, porque ele é um negócio manual, né? Não é recomendado ser feito mecânico. Dependendo da situação, né? Se você usa fibra ótica dentro da sua empresa, para interligar duas unidades lá e não quer gastar com uma fusão, às vezes tem gente que opta fazer pela mecânica, mas às vezes compensa muito mais você contratar uma empresa e fazer fusão. Aqui é a máquina de fusão, tá?
um exemplo. Para ser utilizada a máquina de fusão, você tem que usar outras ferramentas, tá? Como o crivador, para poder cortar a fibra certinho, o alicate correto, tá? Para fazer a mecânica é muito mais fácil, é um trequinho de plástico que você corta a fibra certinho, coloca as duas aqui e faz na mão, tá? Só que como eu falei, a perca é muito grande de sinal na emenda mecânica, praticamente não se usa mais. Aqui vai ficar mais técnico, aqui vai ficar um pouco mais avançado. Quem gosta, é a hora. Como que funciona uma fibra ótica? Então assim, até agora eu falei para vocês de luz, mas e aí, o que eu faço com essa luz? Como que eu converto essa luz em dados? Isso aqui já é um pouquinho mais avançado. Então funciona assim, ó. Existe um equipamento, que é esse cara aqui, tá? Isso aqui é um chassi. Dentro desse chassi tem várias placas, cada placa dessa é chamada de OLT. Qual que é a função dessa placa OLT? A função dela é emitir luz. Então, esse é a origem da luz. Esse cara é o cara que ilumina o lado de cada fibra ótica, tá? Então ele vai fazer a iluminação daqui, ele vai entrar um cabo de rede normal nessa placa, e essa OLT é a pessoa que vai fazer a conversão dos dados para a luz, e vice-versa. Ele é o conversor, tá? E ele emite essa luz. Essa luz, ela é medida. Então, quanto mais forte essa luz, maior é a sua intensidade em dB. Então, quando eu falo, por exemplo, que a fibra ótica, é legal vocês prestarem atenção nisso, porque eu acho que a maioria aqui deve ter fibra em casa. Aí, às vezes, vocês vão se deparar com o seguinte: cheguei lá, minha internet não está funcionando. Aí vai chegar um carinha lá da operadora e vai medir o sinal da fibra. Isso é legal, ó, eu vi lá na palestra. O que é isso? Isso aí é o seguinte: a luz que caminha no meio da fibra, ela tem uma medida.Essa medida padrão, acho que está cortando aqui embaixo. Ela tem que estar dentro de um padrão entre menos 18 e menos 28 dB. Se ela estiver abaixo disso, significa que ela está muito fraca. Se estiver com menos 30, menos 40, está muito fraca. E se ela estiver muito para baixo disso, muito mais alto que isso, próximo de zero, tipo menos 5, menos 2, significa que ela está muito forte, também não funciona. Então ela tem que estar naquela medida exata. Se ela estiver muito para cá ou muito para cá, não vai funcionar. Então funciona o quê? A OLT, ela emite o sinal de luz, ela emana o sinal de luz em média com 3 dB positivo. Tá? Para funcionar lá na casa do cliente, vai um carinha que chama OMU, que é uma caixinha preta. Tá? Quem tem internet fibra vai ver lá. Essa caixinha preta, ela tem exatamente a função do quê? Converter aquela luz que está chegando pela fibra em dados para o cabo de rede. Então, atrás dela tem uma porta que entra essa fibra e uma outra porta que sai em cabo de rede. Ela faz a conversão de luz para dados. Tá? Olha que legal. É aqui que mora o segredo do funcionamento da fibra ótica. Tá? Sem esses dois caras, que envia e esse cara que recebe, não adianta nada. Você vai ter só uma luzinha lá no final do teu cliente. Ah, você vai falar assim: ah, vou tirar meu conector, ver se tem luz. Você não enxerga a luz. Ela é praticamente invisível. Tá? Não adianta você chegar lá, tirar e olhar, não ver. Não é assim. Tem o equipamento certo para medir. Tá? E aí, como é que eu faço? Eu saí aqui com 3 positivo e eu preciso chegar aqui com menos 18, menos 25 para funcionar. Como que eu faço com essa luz perder no caminho? Aí entra um negócio interessante, que é o seguinte: assim como no cabo de rede normal, vamos supor, uma situação aqui, eu tenho só um cabo de rede, eu quero usar mais 4 máquinas com apenas um cabo de rede. O que eu faço? Pensa o seguinte, de forma bem simples, tá? É como se fosse um T de tomada. Eu tenho uma tomada só. Eu quero ligar mais 2 caras ali. O que eu faço? Coloco o T, tem mais 2 saídas. Ele pega aquela energia e divide para 2, não é isso? O switch, o roteador, ele tem essa função. Ele tem essa função do switch. Ele vai ter as portinhas lá. Você liga um cabo que vai chegar os dados e ele vai te dar mais 3, 4, 5, 8, 10, 12 portas, sem perder nada. Tá? A diferença é essa. Se você coloca um T numa tomada, você corre risco de curto-circuito e pegar fogo. Na área de redes, isso não acontece. Se eu pegar um cabo de rede, ligar no switch, e o switch tem mais 24 portas, eu ligar 24 computadores, vai funcionar perfeito.
tá? Não vai gerar problema. A fibra ótica é a mesma coisa, só que a fibra ótica não existe switch, tá? O switch na fibra ótica não existe, até existe, só que na distribuição é utilizado um cara que chama splitter. O splitter é como se fosse o switch, é como se fosse o roteador, tá? A função dele é a mesma. É o que? Eu entro com um sinal de luz e ele pega esse sinal e divide. Aí eu posso dividir esse sinal para 8, para 16, para 32, o quanto eu quiser. Só que tem um detalhe: quanto maior for esse splitter, quanto mais ele dividir o sinal, mais a luz cai, mais o sinal da luz diminui. Então, eu tenho que saber o seguinte: quando eu vou montar uma rede de distribuição na fibra ótica, eu tenho que saber quanto cada splitter, ou ainda quanto cada dispositivo que eu coloco, me consome de dB da luz, ou seja, diminui a luz. Preciso saber. Ó, vou colocar um splitter aqui de 1 para 8, ou seja, através desse splitter eu vou pegar um sinal e dividir para 8 pessoas. Quanto de perda eu tenho? Eu sei que é 10. Então beleza, eu saí de 3 positivo, tirei 10, 7,5. Menos 7,5 está ainda dentro do padrão que eu falei, 18 para 5, não está? Então significa o quê? Se eu ligar só um splitter na rede, eu não posso ligar cliente aqui ainda. Então eu preciso pôr mais. Então o que eu faço? Coloco outro splitter de 1 para 8 na frente, com mais 10 de perda, mais 10,5. Aí eu vou cair para quanto? 18. 18 funciona. Então o que? Uma dessas portas desse splitter, eu posso ligar um cliente que vai subir. Nesse cara aqui, não adianta ligar, não vai subir. Então a fibra ótica, ela tem essa diferença da rede comum. Você tem que respeitar a medida do sinal, a intensidade da luz, senão não funciona. Então lembra disso, quando vocês tiverem um problema de fibra na casa de vocês, na hora que o técnico chegar lá para medir, ele vai tirar a fibra lá da ONU, vai colocar numa maquininha. Aí você pergunta para ele, quanto que está a medida da minha fibra aí? Qual a intensidade? Ela mede em dB. Se tiver entre menos 18 e menos 28, 27, tá legal, tá? Se tiver mais do que isso ou menos, eu tenho uma fibra. Então imagina isso aqui, eu tenho uma fibra. Beleza, essa fibra está com o sinal muito alto. Eu vou colocar ele no splitter, então significa o quê? Dessa uma fibra eu vou fazer 8. Porque a gente está usando como exemplo o splitter de 1 para 8, mas eu poderia usar outro. Eu vou seguir nesse raciocínio aqui, tá? Vou colocar, tem uma fibra, coloquei um splitter de 8. Então eu tenho 8 pernas, tá? Em cada perninha dessas 8, eu ligo mais um de 8. Então imagina uma teia de aranha. De cada perninha sai mais 8. Então o que significa? Nesta rede, onde eu tenho 2 splitters de 1 para 8, eu posso ligar até 64 clientes. Até o cliente final, eu posso ter 20 km de distância. Se eu quiser aumentar isso aí, ou eu troco ele, coloco um cara mais potente, ou eu coloco no meio do lance um cara para repetir o sinal, para aumentar o sinal, tá? Só que assim, experiência própria. Prudente, por exemplo, a cidade grande, isso não é necessário. Porque você atender um cliente a 20 km de distância, você imagina que é muita coisa, tá? Atendimento cliente. Porque funciona o seguinte, eu quero levar uma fibra para atender, por exemplo, Santo Anastácio, ou ainda Epitácio, que é 100 km. O que eu vou fazer? Daqui até Santo Anastácio, não é assim que é feito. Isso aqui é uma rede de distribuição final. Isso aqui é para me atender cliente. Quando eu vou interligar unidades, fazer interligação de cidades, fazer troca de tráfego, eu uso outro método. Eu uso uma fibra praticamente exclusiva, um outro tipo de tecnologia, que aí eu não tenho limite para trabalhar. Tá? Eu vou mostrar aqui no final do projeto, no final da palestra, um lançamento de fibra submarina. É um negócio super legal, interligando continentes. Tá? Este exemplo que eu estou dando para vocês é um exemplo de usando fibra ótica numa rede de distribuição para cliente, tá? Que é o que é mais comum aí no nosso dia a dia. Uma operadora respeitar a regra de splitagem que a gente fala, tá? O que acontece muito, que é comum, não vou citar nomes, mas é só para vocês saberem, até pelo fato de você estar fazendo um curso de redes, é um negócio legal você saber. Hoje em dia, o principal problema das operadoras de fibra ótica
da cidade, inclusive, é o seguinte, é não respeitar isso aqui. Tá? Eu falei para vocês que eu estou usando 2 splitters de 1 para 8. Se eu estou usando 2 splitters de 1 para 8, a regra é simples, é 8 vezes 8. É 64 clientes que eu posso atender, só. Eu tenho que respeitar essa regra. Tá? O que as operadoras fazem? Por uma questão de custo, por uma questão de lucro, eles não respeitam isso aqui. Tá? Então, numa rede estruturada para 64, os caras colocam 128, até 256 clientes. Porque eles simplesmente vão lá e vão emendando o cliente, vai embora. Tá? Aí o que acontece muito? Chegou a operadora X no bairro. Opa, legal, vou pegar. No começo, tudo perfeito. Né? Internet funcionando, maravilhoso. Aí passa um mês. Começa a dar problema. Já passou do limite dela e eles vão reestruturar a rede para poder suportar os clientes que tem. Então é isso que eles fazem. Porque o pessoal faz, o cliente para ser ligado nesse splitter começa a ficar muito longe. Não é limitação, dá para atender, só que fica muito caro. Porque o custo dessa fibra, da outra, dessa aqui. O custo dessa fibra por metro não é barato. Tá? Então aí, por exemplo, você vai pegar um cara lá do splitter, vai ligar o cara a 500 metros de distância do splitter mais próximo, fica muito caro. Então você faz a conta aí, eu acho que vai pagar R$79 por mês, não compensa, entendeu? Então o que eles fazem? Eles tentam colocar o splitter num lugar, num poste, para atender aquela região ali num raio de 200 metros, para não ficar muito caro o custo. Entendeu? Então talvez não conseguiram te atender, porque o splitter mais próximo da sua casa já está muito longe. Não porque não tem vários tipos de splitter, tá? O exemplo que a gente usou foi de 1 para 8. Bem colocado. Se tiverem mais dúvidas, pode ir colocando também, pessoal. Ó, aqui vocês não vão conseguir visualizar, mas nessa tabelinha é exatamente o que eu falei lá, tá? Aqui vai ter cada nível de cada splitter, depois vocês vão pegar o material complementar, vocês vão ler lá. E cada splitter tem sua perca, tá? Então vai estar aqui, ó, na tabelinha, vocês vão olhar depois que vocês baixarem o material, vocês vão ver e entender de cada splitter qual é a perca de cada um, em dB. Aqui é basicamente o que eu expliquei para vocês, tá? Então como que funciona a rede de distribuição? Aqui é a central, onde eu tenho a OLT, ela vai para a rede de distribuição que fica na rua, que fica nos postes, tá? E depois ela chega dentro do cliente com a MU. Então basicamente é só o diagrama do que eu expliquei para vocês. Esses caras aqui que vocês estão vendo, ó, são os splitters, tá? Nesse exemplo aqui, ele usou um splitter de 1 para 4, depois colocou um de 1 para 8. Tranquilo. Ele usou 2 tipos de splitter. Mas é um exemplo de uma rede de distribuição, né? Do que a gente falou, da central. Aqui é um exemplo só simplificado, tá? Daquelas divisões da fibra, né? Que ela vai entrando nos splitters e vai fazendo a divisão até o atendimento final do cliente, tá? Aqui, para vocês já conhecerem, na distribuição na rua, quando vocês estiverem andando na rua aí, só cuidado para não bater o carro, tá? Vocês ficarem olhando, mas no poste, vocês vão ver essas caixas aqui, ó. Tá? Essas caixas aqui são essas. Então, assim, essas caixas que ficam na rua é onde são ligados os splitters, tá? O splitter é um carinha muito simplesinho, eu não consegui trazer, bem pequenininho, entra uma fibra e sai a quantidade que você quer dividir. Então, é colocado nessas caixas, porque essa caixa pode chover, não tem problema, tá? Ela é vedada. E aqui nessas bandejas, ó, é onde é montado o splitter, aqui, né? E a fibra é enrolada aqui e ele fica acomodado aqui dentro. Cada bandejinha dessa é possível colocar vários splitters dentro dela que vai dividir no sinal. Então ela é uma caixa que é feita, uma caixa de atendimento, uma caixa final, né? De atendimento. Aqui é um outro modelo de caixa, tá? Essa caixa aqui já é para atendimento final, para o cliente final. Essa aqui é da distribuição da rede, é uma caixa simplesmente de distribuição, tá? Essa aqui já é uma caixa exclusiva para atendimento final. Então o cliente ele é plugado aqui, ó, tem uma portinha aqui, ó. Se for utilizado o splitter conectorizado que a gente fala, o que é o conectorizado? Você vai lá só pluga, você vem aqui simplesmente pluga o cliente. Se for uma base de fusão, você vai ter cliente por cliente fazendo a fusão, tá? Então aqui é só alguns exemplos para vocês verem aí
as caixas de distribuição e de atendimento de cliente. E vamos chegar nos projetos, tá? Então aqui acho que vai ficar claro para você o que você estava pensando. Então, por exemplo, vou atender um bairro, por exemplo. Esse aqui é um projeto do bairro João Domingos. O projeto do bairro João Domingos funciona mais ou menos assim. Então vocês vão, depois com o material na mão, vocês vão conseguir visualizar melhor. Aqui, ó, nessa linha vermelha, é uma fibra tronco que a gente fala, que é onde chega o sinal. Tá? A partir dessa fibra tronco, vocês vão ver que tem alguns quadradinhos aqui, ó, pontuados, tá vendo? Esses quadradinhos, lembra daquele primeiro splitter? Então é aquele primeiro splitter que vai irradiar para os próximos, tá? O que a gente chama de primário, tá? O primeiro splitter a gente chama de primário. E a partir dele vai ser ligado os próximos splitters, tá? Que a gente chama de secundário. O segundo splitter a gente chama de secundário. Então quando fala primário é o primeiro lá. E o secundário é onde é ligado o cliente, tá? E aqui são as distribuições. Esse projeto em específico, ele é um projeto que a gente chama de projeto misto, tá? Que funciona o quê? Fibra ótica mais cabo de rede comum, que é o cabo UTP. Vocês estão aprendendo isso aí, o cabo de rede comum chama cabo UTP. Então o que eles fazem? Eles levam fibra ótica até o poste e do poste até o cliente vai o cabo de rede comum. Por que é feito isso aí? Simplesmente por um único fato. O único problema de você usar cabo de rede é o problema de cabo de rede que a gente conhece, que é o quê? Não pode passar com fiação elétrica, com o tempo ele oxida, com o tempo ele dá problema. Que mais? Linha de pipa corta, muito mais fácil do que fibra ótica, tá? Você cortar uma fibra ótica dá trabalho, o cerol tem que ser bom, né? Tem que ser bom o cerol, hein? Se o cerol for bom, tem que patentear, cara. Tem que ver o lugar, porque assim, dependendo da fibra que está sendo usada, olha lá. É a flat ou a drop? Então, a flat é aquilo que eu falei no começo. Ela é muito fácil de quebrar. Essa aqui, ó, que é a drop, que é a mais cara, que é a figura 8, não sei, tenta falar com a sua operadora e exigir para que eles passem essa drop aqui, ó, figura 8. Na minha casa chega a flat. No poste chega que ela tem 8. No poste sim, mas na sua casa é a flat. Então, tenta trocar essa flat por essa drop. Figura 8, se você quiser, você pode levar essa negócio. O problema acabou quando ele deixou a antiga quebrada fazendo proteção para nós. Os caras estão de marcação, eu quero descobrir que eu achei que algum vizinho que levou você pra lá e ó. Esse cara aqui aguenta muito mais. Se você olhar a malha dele, é muito mais revestida até chegar, né? Mas aí também depende da instalação, do cerol, cara. Tá, então assim, esse aqui é um projeto misto, tá? Metade fibra, metade UTP, tá? Por questão de custo mesmo, questão de custo. Mas vocês vão entender como que é feito. Vocês estão vendo aqui, explicando a sua dúvida. Você viu que tem várias coisas aqui, ó. Essa área, tá vendo? Isso aqui é feito exatamente por quê? Para você posicionar o splitter em um local onde a distribuição até o cliente final fique mais próximo. Então ele coloca no meio lá. Cada um tem que ter a sua ocupação lá. Então não tem jeito. Isso aí vai poluindo, vai ficando feio, não tem como. Ainda nosso governo não evoluiu, que quem rege no fundo é o governo. Não evoluiu nenhuma lei nesse aspecto na tela, a obrigar a gente a compartilhar a fibra. Eu acho que seria o caminho. Porque você olha aqui dentro de uma fibra dessa aqui, por exemplo, tem 72 fibras num cabo desse. Vocês vão ver que eu acho que eu não comentei. Mas aqui vocês viram que tem vários tubos e dentro de tubos tem várias fibras. Então chega a ter 72, 96 fibras dentro de um cabo. Então, o que você pode teoricamente fazer? Você pode compartilhar a fibra. Passa uma fibra grande de 96 e cada um usa a sua fibra lá, não tem problema nenhum. Aí fica com um cabo ao invés de que você falou. Por exemplo, uma coisa que está sendo feita aqui no cliente, para tentar baratear um pouco o custo da internet, o
pessoal está buscando link em São Paulo, direto em São Paulo. Então o pessoal tem uma fibra ótica daqui até São Paulo. Dentro de São Paulo, cai lá dentro de um grande data center, tem um monte de operadora, e aí eles vão lá e buscam o link de internet lá dentro. E aí com isso eles conseguem reduzir o custo do link de internet. Isso é uma prática que já está sendo feita. A maioria das operadoras aqui estão usando isso, porque aí eles compartilham uma fibra daqui até lá e buscam dados de lá. Fica mais barato do que você comprar uma operadora aqui. Então eu acho que estão fazendo isso aí, porque na verdade assim, nós vamos entrar depois nesse assunto, o que ele está falando é a questão de cabo submarino. Vocês vão olhar que no continente, no mundo, tem vários cabos interligando os continentes, fibra ótica. Isso foi feito na década de 80, mais recente, né? E o Brasil, por exemplo, para ele conseguir conversar com outros países, ele passa toda a comunicação de dados dele pelos Estados Unidos. Aí vocês lembram que o ano passado, retrasado, teve um negócio de espionagem, que falaram que estava espionando o Brasil justamente por conta disso. Todos os dados internacionais do Brasil passam pelos Estados Unidos, ele usa esse trajeto. E não está usando esse trajeto entre Fortaleza e Lisboa, que eles falam Europa, porque ele estava muito congestionado. Então eles estão lançando uma outra fibra submarina entre Fortaleza e até Europa para usar esse meio de comunicação com o restante do mundo. Então é um negócio bem legal, por isso está sendo feito isso aí. Tá? Aqui algumas fotos de projetos, não são projetos que eu participei, são projetos aleatórios, tá? Então basicamente é isso, uma bobina de fibra, o pessoal fazendo um lançamento aéreo aí, né? Aqui um lançamento de fibra subterrânea, tá? Essa máquina aqui é uma valetadeira, chama. Ela vai abrindo a valeta e vai passando a fibra dentro, tá? O pessoal lançando, isso aqui é feito interligando cidades, estados e etc. Aqui é lançando em rodovia, tá? Esses candeiros aqui, você vê esse pessoal da carga, você vê essas mangueiras que tem da rodovia, é o pessoal lançando fibra ótica e interligando aí, tá? Projetos na cidade, né? Instalações normais aí, né? Aqui um exemplo de uma fibra submarina, tá? Submarina. Então assim, olha o revestimento de aço e as malhas que vão em volta dessa fibra. É outra coisa, tá? É uma fibra muito mais preparada, que ela vai aguentar debaixo aí da água aí não é moleza, né? E imagina quando romper, dá um problema nessa fibra, como é que eu faço para ela arrumar isso aí? Então tem que ser um negócio muito bem feito. E aí entra um detalhe, tá? A cada 50 quilômetros é colocado um repetidor de sinal da fibra, porque eles interligam continentes a 4.000 quilômetros. Então tem um navio gigante, vou mostrar aqui para vocês, vai ser bem legal. Aqui o exemplo também de fibra submarina, isso aqui é um navio, tá? Então eles estão lançando a fibra, isso aqui é a fibra que eles estão lançando. Aqui o cara lá fazendo reparo, acomodando a fibra. Geralmente eles fazem isso aqui de um robô automatizado, então o robôzinho vai já ajeitando a fibra lá, tá? E é basicamente isso aí. A pergunta do nosso amigo ali é legal. Se a fibra vai no roteador, é isso? Então, existem alguns roteadores que ele tem a entrada de fibra. O nome dessa entrada chama PON. Tá? PON, P-O-N. Então ele é um roteador, tá? Tem lá, tem o Wi-Fi dele aqui, beleza? E uma das portinhas dele aqui é uma portinha que chama PON. Então a gente vai e liga a fibra direto nele, né? E daqui pra frente ele tem várias portinhas igual o switch, cada portinha eu ligo um computador, um notebook ou uso Wi-Fi. Tá? Existem roteadores que têm esse tipo de porta. Nem todos têm. Tá? Existem alguns roteadores específicos que têm. Este caso é o caso, por exemplo, quando você vai usar fibra até o cliente final. Aí você usa esse tipo de equipamento. Aí depende da forma como vai ser levada a fibra lá. Beleza? Mais alguma pergunta? Não? Dúvidas? É legal vocês perguntarem, que a gente vai colocando coisas que talvez eu não coloquei no slide aqui. Né? Vou mostrar um vídeo para vocês, eu acho que vai dar tempo. Esse vídeo aqui é rapidinho, é de uma operadora uruguaia que está fazendo o lançamento de um cabo submarino, tá? Então é legal vocês. Gracias al camino recorrido, una vez más, es el momento de tomar la iniciativa, de inventar nuestra propia senda,
de crear nuestras propias oportunidades, porque el mundo es lo que nosotros hagamos de él. Eso es innovar. Por eso, empezamos un proyecto único, un cable submarino internacional de fibra óptica de más de 10.000 kilómetros, que conectará a Uruguay directo con Internet. Un proyecto nuestro, de todos los uruguayos, para estar más y mejor conectados, con tu gente, con todo el país, y ahora, con el mundo. Un sistema submarino de fibra óptica propio significa ser independientes y soberanos, capaces de proveer de Internet a otros países y empresas. Porque invertir en infraestructura hoy es sumar patrimonio, es transformar el mañana. Antel, la empresa de todos los uruguayos, nos permite emprender este paso que tenemos que dar como país. Es el punto de unión de todos los proyectos que venimos haciendo juntos. Estamos preparados. Es un hito en nuestras telecomunicaciones. Es el presente y es el futuro que ya estamos construyendo. Antel, preparados para el futuro hoy. Legal, né? E aí eu vou passar... Depois eu mando para vocês, eu acho que não vai dar tempo, mas eu vou passar... Vocês que escolhem, ou a reportagem falando do cabo, ou mostrando o submarino, o navio mais detalhado lançando o cabo. Qual vocês preferem? Vamos fazer melhor. Quem prefere a reportagem do cabo submarino entre o Brasil e a Europa? Levanta a mão. Quem prefere a reportagem do navio um pouco mais detalhado lançando o cabo submarino? Levanta a mão. Então, a maioria ganhou. Depois eu disponibilizo os vídeos também, tá? Eu mando para vocês. Vou fazer melhor. Eu vou passar no meu site, vai ter o link para vocês baixarem a apresentação e depois eu coloco os vídeos lá para vocês baixarem também, tá? Então eu vou passar, são 7 minutos de vídeo, vai dar certinho, tá? Vai mostrar um pouco mais detalhado o lançamento do cabo submarino. Como é possível? O porto de Calais, na França. Em um canto tranquilo das docas, este navio está embarcando uma carga curiosa. O que parece ser uma mangueira de jardim se estende até a seção de embarque na popa. Isso já é bem estranho. Mas o mais estranho é que a mangueira parece continuar, continuar e continuar. A mangueira é, na verdade, um cabo submarino de comprimento fantástico. O navio foi projetado para carregar 4.000 quilômetros dele. Isso faz parte de uma operação global para manter o planeta conectado. A comunicação é a essência do mundo moderno. O cabo submarino torna isso possível. Ele efetua 80% de todas as transmissões por telefone, fax e computador. Sem o cabo, o mundo moderno pararia de repente. A maior parte dos cabos submarinos do mundo começam a vida aqui, em uma fábrica dirigida pela empresa anglo-francesa, a Alcatel. Fabricar o cabo é um trabalho delicado e intensivo. Os homens dessa oficina têm a delicadeza do tato e a visão detalhista dos cirurgiões. A operação começa com isto, um minúsculo filamento de vidro. Ele se chama fibra ótica. A fibra é absurdamente pequena, tem a espessura de um fio de cabelo e é projetada para transmitir raios de luz de um laser. Mas até a fibra ótica tem limites para a quantidade de sinais que pode transmitir.
Então, a Alcatel entrelaça a fibra em uma peça única e enorme de fio de vidro. O fio de vidro é frágil, mas as condições que ele irá enfrentar são extremamente hostis. Por isso, será necessário revesti-lo com um material protetor. E aqui está ele. Parece uma fita, mas é feito de aço de alta resistência. O aço percorre seu caminho através de um conjunto complexo de roldanas com 15 metros de comprimento. É um mecanismo sem fim, projetado para manter a fita perfeitamente alinhada. Quando o aço e o feixe de fibras se juntam, algo incrível acontece. Pequenos cilindros espremem o aço em volta da fibra para criar o tubo. Uma solda minúscula sela a junta e o cabo submarino nasce. Depois de ser envolto em plástico à prova d'água, o cabo estará pronto para ser instalado. De volta ao navio, o cabo está sendo embarcado a um ritmo de 100 metros por minuto. É um ritmo desafiador. A operação precisa de monitoramento constante. O cabo é guardado aqui, debaixo do convés. 2 tanques gigantescos, cada um com 7 metros de comprimento e 19 metros de largura, podem sustentar até 2.000 quilômetros de cabo cada um. O bastante para ir de Londres a Varsóvia, na Polônia, ou de Nova York a Denver. Equipes especiais enrolam o cabo cuidadosamente no lugar. O objetivo deles é aproveitar o espaço disponível ao máximo. Os homens trabalham em turnos, revezando-se como mestres da operação, enquanto os outros apertam o cabo firmemente com calços. A operação de estocagem poderá levar até 3 semanas para ser concluída. No convés, há mais agitação. A equipe está embarcando uma série de objetos semelhantes a torpedos. Eles são chamados de repetidores e cumprem uma função vital. Mesmo com uma descarga elétrica passando por ele, o cabo não consegue manter o sinal de laser constante em longas distâncias. Assim, ao longo de cada 50 quilômetros de cabo, um repetidor é introduzido para elevar a tensão. A operação de carregamento pode parecer tranquila, mas não é. A equipe de comando controla os eventos com a autoridade e sutileza de um regente de orquestra. A equipe a observa com atenção. Poucas palavras são trocadas. É como uma transferência telepática de informações, basicamente uma linguagem de sinais. Alguém acena a cabeça ou a mão. Cada repetidor pesa meia tonelada. Se for danificado, o custo do conserto será de milhares de dólares. Embarcar os amplificadores e o cabo já é bastante difícil, mas instalá-los embaixo d'água é mais difícil ainda. Como descrevo meu trabalho para as pessoas, eu uso essa analogia. É como sobrevoar os Alpes a 6.000 metros de altitude e ter uma corda, um cabo na parte traseira do avião e ter que preencher com ele o contorno dos Alpes enquanto você atravessa o mar. Digamos, da Inglaterra para os Estados Unidos. Instalar o cabo com uma precisão tão absoluta requer o uso de uma tecnologia muito especial. Assim, não é de se estranhar que a ponte de comando se pareça com a espaçonave Enterprise. Agora parece bem tranquilo, mas quando o navio for lançado ao mar, as coisas ficarão bem movimentadas. O navio foi construído para navegar a uma velocidade de apenas 1 km por hora, resistindo às marés e aos ventos para se manter em curso,
com o auxílio de propulsores dinâmicos instalados fora de vista ao redor do casco. Logo, o navio levantará âncora e se lançará em outra viagem épica, avançando lentamente sobre a superfície do mar. É estranho pensar que tanto esforço, em uma escala tão grande, foi dispensado para algo com a dimensão de um fio de cabelo. Mas a fibra ótica permite que o mundo moderno troque informações. A comunicação global de hoje está por um fio, literalmente. Consulte.net.br. Esse é o link direto. Se quiserem tirar foto, nesse link vai estar disponível o material. E eu vou colocar os vídeos hoje à noite, então amanhã, depois do almoço, já vai estar todos os vídeos lá, todo o material que a gente fez, tudo lá. Por enquanto só está um PDF, tá? Se vocês quiserem entrar no site, para achar, vai estar na aba Serviços, aí vai ter lá aulas e palestras. Você clicar lá, vai abrir o negócio. Ou se não, vai direto pelo link aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser conversar comigo, mandar e-mail, trocar mensagem, tá aí meus contatos, fica à disposição. Obrigado pela atenção de todo mundo. Ninguém dormiu. Dormiu um pouquinho, mas acordou. Fica tranquilo, pessoal. Estudei à noite, não sei como é que é.